De todo modo, você acabou se tornando um jornalista bem-sucedido. Estamos aqui na sua biblioteca, que eu imagino que, se não for o seu cantinho preferido, deve ser um dos. Né? Aqui é... Tem aqui um livro com... Apesar de você ter começado seu contato com cordel, aqui tem Gabriel Garcia Marques. Ali na outra ponta eu estou vendo uma revista com Ariano Suassuna. O que não foge tanto do cordel também. Né? Enfim, deve ter muita coisa que são suas preferências. Tem, por exemplo. Eu digo que Gabriel Garcia Marques é um nordestino colombiano. Né? Então eu coloco ele, eu tenho uma coleção dele, eu coloco ele ao lado de Graciliano Ramos, porque eu acho que eles compartilham um pouco dessa mesma vivência literária. E aí na literatura, com essas referências que começaram com o cordel e hoje estão aqui nesses livros que a gente acabou de falar, você se considera um escritor de quê hoje? Assim, você gosta de ser um poeta? É a prosa? É a inspiração que vier? Não interessa, escritor escreve a inspiração que aparecer? Não, eu sou um iniciante. Né? Eu dei um primeiro passo ao publicar um conto nesse livro, embora eu tenha contos publicados em outros livros. Eu realmente não tenho uma definição. Aqui no Brasil as pessoas costumam querer definir alguém, você é romancista ou contista, e não é bem assim, né? Nos Estados Unidos você pode ser cantor, músico, escritor de vários... Né? E eu percorro muitos caminhos. Né? No Cruviana eu trabalho contos, é um projeto específico de contos, mas eu tenho trabalhado drasticamente, eu posso até dizer assim, em alguns romances, alguns que eu continuo insistindo, mas são romances fadados ao fracasso. Por que você diz fadados ao fracasso? Porque pelo estigma que todo escritor tem de ler e reler a própria obra e sempre está insatisfeito? Eu acho que ninguém leria isso, é mais ou menos... Não é nem que leria, eu acho que leria, mas eu acho que é assim, tipo, alguém leria e diria... poderia ser melhor, né? Então, o Cruviana já saiu. O Cruviana deu certo. O Cruviana, inclusive, o que significa a palavra Cruviana? Olha, Cruviana é uma coisa que eu trago lá de nós, como a gente diz lá no interior. A gente fala como se aqui também não fosse interior, né? A Cruviana é uma brisa, né? Mística que a gente... Uma brisa no sertão. Que chega no sertão, que na verdade é um vento que vai do sul. É uma brisa que esfria o sertão, né? E é uma palavra muito mística. Né? Eu tenho na capa, na orelha do livro, tem uma explicação da Gabriela Makushi, que é uma índia lá de Roraima, que explica que lá em Roraima, né, a Cruviana é como se fosse uma deusa, né? Aqui no Ceará, as pessoas chamam de Corviana, que é a mesma coisa, que é aquele vento misterioso e místico. E na Europa, eles chamam de Tramontana. Tramontana é esse vento, né, que percorre as ruas europeias, né? E aí, antes da gente chegar no impresso, o projeto Cruviana, você começou na internet, a cruviana.com. Você conseguiu, por esse contato virtual, reunir escritores de vários lugares, alguns profissionais, outros não. E você se tornou responsável, então, por montar as revistas virtuais. Isso. Você escolhe que contos vão compor aquela revista. Nessa história, se a gente entrar no site cruviana.com, você encontra 5 Cruvianas prontas. 5 prontas. Com escritores que vão daqui de Mossoró, contos seus. Todos são contos? São contos. Em todas as edições são contos. Especial de contos. E aí tem escritores de fora do Brasil também, nesse caso, distribuídos nessas 5 edições. No caso do livro que você resolveu lançar o ano passado, saiu no final do ano passado, se não me engano. Saiu em outubro. Outubro, né? Saiu pela Sarau das Letras. Está aqui a capa da versão impressa. Essa versão impressa, ela é um resumo das 5 edições que estão na internet, ou é uma edição especialmente feita para o impresso? Não, ela é uma edição especialmente feita para o impresso, mas ela também está na internet, no revistacruviana.com. Ela está lá em formato de revista e a gente publicou em formato de livro como experiência. Você foi responsável por reunir os contos, obviamente, mas também tem conto seu. Tem. Só para a gente encerrar o assunto Cruviano livro, são que espécies de contos? Assim, como é que a gente poderia, ou cada conto não tem relação, o livro, cada capítulo é completamente independente, ou existe
O livro é independente. Os contos são livres, né? Com temáticas diferentes. Por quê? Porque a intenção é mostrar o mundo a partir do conto, dessa literatura, e o mundo a partir da visão destes escritores. Então você vai ter escritores renomados, conhecidos, como Walter Moreira Santos, como o Raimundo Leontino São Filho. Pessoas que cederam os contos, todos assim, esses contos cedidos. Não tem nada comprado, é tudo cedido. Não, todos cedidos. E você vai ter pessoas que estão começando agora, você vai vendo, sentindo a fragilidade, cada um com um assunto. Tem uns assuntos mais fortes, uns assuntos mais leves, porque a intenção é fazer com que a pessoa que leia o livro, ele permeia essa visão do escritor e consiga imaginar esse processo criativo dele de forma livre. O propósito da Cruviana: aproximar pessoas. É uma coisa que, por exemplo, a gente sente um pouco de falta aqui no Rio Grande do Norte, que os escritores poderiam estar mais perto, mais próximos, e não estão, né? Por exemplo, atualmente eu tenho estado num grupo de escritores cearenses muito importantes, né? O Pedro Salgueiro é um dos escritores mais premiados do Ceará, né? A Cleudene Aragão, a Vânia. E a gente falou no começo também do De Fato, só para a gente encerrar, você começou no De Fato escrevendo Estado, hoje você está com o que no jornal? Hoje eu sou chefe de redação, né? Chama de imediato, e política. Eu assino editoria de política. Eu publico uma coluna semanal que chama Balada do Impostor, que às vezes eu provoco as mulheres, às vezes eu falo um pouco de política também, mas em forma de crônica. Era essa, né? Né? Coluna que eu estava tentando lembrar, que pronto. Eu sabia que tinha um espaço que levava a sua assinatura. Chama Balada do Impostor, que é o nome de um livro de Geraldo Carneiro, um poeta extraordinário. Paiva, muito obrigado, parabéns pelo livro, pelo projeto, que o Cruviana continue crescendo e que, apesar do mundo virtual ser mais fácil, né, mas que a gente chegue em mais edições da versão impressa, que fica aqui mais uma vez como dica de leitura de verão, e que se não der tempo ler no verão, vem a segunda edição por aí, né? Ler não tem hora para ler não, lê em qualquer lugar. Maravilha, obrigado, parabéns, bom verão, e assim a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco, até já.